Olá, turma! Vamos começar nossa aula de ciências. E vamos continuar com o nosso livro didático a partir da página 233. Fiquem todos à vontade e sejam bem-vindos. Vamos continuar falando sobre a poluição. E hoje, os efeitos da alteração da composição do ar. O aumento da concentração de gases poluentes e de outros materiais suspensos no ar atmosférico podem gerar diversas consequências para o ambiente e os seres vivos, como veremos. Vamos entender o que é a inversão térmica. O ar próximo ao solo é mais quente do que o ar das camadas superiores. Por causa do calor irradiado pela superfície terrestre, aquecida pelos raios solares, a tendência do ar quente é sempre subir, sendo substituído por o ar mais frio que desce, formando uma corrente. Entretanto, em alguns dias frios, o resfriamento da superfície da Terra faz com que a camada de ar mais próxima a ela fique mais fria do que as camadas acima. Assim, uma camada de ar mais quente se forma sobre a camada de ar frio, interrompendo a corrente. Isto é um fenômeno natural chamado de inversão térmica. Quando a inversão térmica ocorre em locais onde o ar está poluído, os poluentes não se dispersam na atmosfera, pois são impedidos de subir pela camada fria de ar. Eles ficam concentrados próximo à superfície, aumentando as chances de problemas respiratórios, principalmente em crianças e idosos. Você observa na imagem A que a poluição ela vai subindo, e saindo aqui do meio onde as pessoas estão. Já na figura B, você vê a inversão térmica, onde o poluente eles não conseguem ser liberados para a atmosférica, ficando aqui nos locais onde as pessoas respiram. Outro efeito da alteração do ar é a chuva ácida. A acidez é uma propriedade específica dos materiais. A água da chuva é naturalmente ácida por causa das suas combinações com alguns gases presentes na atmosfera, como o gás carbônico. Contudo, ao entrar em contato com certos gases poluentes na atmosfera, como o dióxido de enxofre e o óxido de nitrogênio, a água da chuva sofre transformações químicas e pode se tornar até 1000 vezes mais ácida do que o normal. Como efeito, forma-se a chamada chuva ácida, que podem prejudicar vegetais, animais, o solo, a água dos rios, os lagos ou provocar desgaste em construções de cimento, mármore, metal, entre outros. A chuva ácida pode ocorrer em locais distantes de regiões poluídas, pois o vento pode carregar os poluentes para longe. Você observa aí nessa imagem, na figura A, os poluentes sendo liberados no ar. E aí na B acontece a formação da chuva ácida. E aí na C a precipitação dessa chuva ácida em diferentes locais. E essa água, quando ela cai, ela prejudica aonde ela toca. O terceiro efeito da poluição do ar é a intensificação do efeito estufa. A emissão de certos gases poluentes pela indústria e veículos vem intensificando o efeito estufa. Essa intensificação pode levar a um aumento da temperatura do planeta e gerar diversos impactos. Você observa aí nessa imagem um efeito do efeito estufa. Você vê que o raio solar penetra na Terra e parte dele não tem como sair, então fica na Terra, fazendo com que a Terra fique cada vez mais quente. Alguns gases colaboram com a intensificação do efeito estufa. Eles são chamados gases de efeito estufa. Entre eles estão o gás carbônico, emitido durante a respiração dos seres vivos e na queima de combustíveis fósseis, o metano, que é produzido em processo de decomposição da matéria orgânica e em processo digestivo de certos animais, como a vaca, o óxido de nitrogênio, que é resultante principalmente do uso de fertilizante na agricultura, na queima de combustíveis fósseis e em processos industriais. Nos últimos 100 anos, estudos apontam que a temperatura média do planeta aumentou cerca de 0,74 graus, com previsão de aumento até cerca de 1,5 graus até o ano 2040. Grande parte dos pesquisadores considera que esse aumento da temperatura do planeta está relacionado à intensificação do efeito estufa. Esse aquecimento global tem gerado diversos fenômenos no planeta Terra e outros são projetados para acontecer, caso a temperatura do planeta continue a se elevar. Vamos ver alguns desses problemas que podem vir a acontecer. O
primeiro deles é a falta d'água. A variação da temperatura do planeta interfere no ciclo da água, provocando um aumento da evaporação, alterando também a umidade do solo, escoamento da água, o regime de chuva e colocando em risco as reservas de água potáveis. Também pode vir a ocorrer a tempestade. O aumento da quantidade de água evaporada e o maior deslocamento da massa gasosa devido à corrente da convecção tem aumentado a ocorrência de tempestade com ventos e chuvas em alta intensidade, causando estragos onde ocorrer. Outro efeito é o derretimento das geleiras. As geleiras são grande massa de gelo localizada na superfície terrestre. O aumento da temperatura tem causado o derretimento acelerado das geleiras, ou seja, a fusão do gelo existente em locais como Groenlândia e Antártida. A expansão dos mares, a água no estado líquido gerado pelo derretimento das geleiras causa um aumento do nível dos mares e oceanos, que pode cobrir ilhas e parte do continente. Essa ocorrência pode levar a água salgada até as reservas de água doce, prejudicando assim a disponibilidade de água potável. E outro é o problemas respiratórios. A alteração na composição do ar atmosférico pode causar grandes problemas respiratórios nos seres vivos. Poluentes inalados prejudicam principalmente os órgãos relacionados ao sistema respiratório, como o pulmão, podendo causar doenças como pneumonia, asma, enfisema pulmonar, bronquite, entre outros. Vamos entender agora como alguma degradação da camada de ozônio. Alguns gases poluentes emitidos na atmosfera interferem na concentração de gás ozônio, formando regiões conhecidas como buracos, onde essas camadas não possuem espessura suficiente para filtrar o raio ultravioleta do Sol. Entre os gases que constituem a formação do ozônio da atmosfera estão o clorofluorcarboneto, utilizado em antigos refrigeradores e aparelhos de ar-condicionado. As imagens a seguir foram feitas por satélite e mostram a concentração de ozônio na região sobre a Antártica em diferentes anos. As cores representam uma camada de concentração de ozônio, na qual o tom próximo do azul e do roxo indica região com baixa concentração. Diante de todo esse problema, vamos agora destacar algumas medidas contra a poluição do ar. Para evitar a poluição do ar, diversas medidas podem ser realizadas. Algumas são ações pessoais, outras coletivas. Vamos ver algumas ideias. As queimadas utilizadas para limpar o solo, para o plantio, por exemplo, pode ser substituída por técnicas agrícolas que reduzam a emissão de gás carbônico, material particulado e outros poluentes da atmosfera. No plantio direto, por exemplo, não há queimada e a vegetação é cultivada diretamente sobre o resto da colheita anterior. A ocorrência de queimadas é monitorada por órgãos governamentais que atuam evitando a propagação do fogo e identificando suas causas. Quando não provocado pelos seres humanos, responsáveis respondem pelo crime praticado. Entre as medidas contra o desmatamento está o aumento da fiscalização governamental, que visa impedir de forma cada vez mais rigorosa o desmatamento ilegal e a extração predatória de produtos florestais. Na temperatura de reparar os impactos já causados pelo desmatamento, existem os programas de reflorestamento elaborados pelo governo, onde o objetivo é recuperar e preservar florestas brasileiras, assim como estimular o plantio de vegetação nativa. Diversas propostas se relacionam à redução e à emissão de gases poluentes por veículo. Entre elas está o desenvolvimento de tecnologia que substitui os motores a gasolina e a diesel por outro motivado a energia solar ou a gás hidrogênio, por exemplo. A ideia principal desse carro é utilizar fonte de energia renovável para produzir energia elétrica para o funcionamento de seus motores. Também a ampliação de ciclovia é outra proposta com ampla demanda em grandes centros urbanos, pois facilita a utilização de bicicleta como meio de transporte, reduzindo o número de veículos nas ruas, além de ser uma atitude saudável. A criação de ruas para pedestres e melhorias de calçamento também são propostas interessantes para reduzir a poluição do ar. Outras propostas estão relacionadas ao desenvolvimento de bairros que ofereçam serviços à comunidade local, como banco, farmácia, supermercado, evitando a necessidade de grande deslocamento. Embora existam diversas iniciativas que promovam a redução da poluição atmosférica, aquelas que tendem a ser mais eficazes ocorrem em conjunto, envolvendo ações governamentais, empresariais e pessoais. Um exemplo seria o incentivo
do governo à empresa para o desenvolvimento de transporte coletivo menos poluente e a utilização desses transportes pela população. Então é isso, turma. Agora é hora da nossa atividade. E a atividade que você vai fazer encontra-se no seu livro didático na página 241, 242 e 243, até a 7ª questão. Aí você vai copiar e resolver essa atividade em seu caderno, tirar uma foto legível e enviar para mim, tá bom? Então, por hoje é só. Um grande beijo e até a nossa próxima aula. Tchau, turma!